Olá, queridos. Sou o pastor Alex, missionário da Missão Seara, e quero compartilhar com você uma reflexão bíblica da Palavra de Deus, para motivar você no seu ministério evangelístico. Quero falar sobre a importância da eleição e missão. Isso mesmo. Ao contrário do que alguns pensam, a eleição ela não é um obstáculo para a obra missionária. Muito pelo contrário. Nós não devemos olhar para a eleição como um empecilho para a evangelização. Devemos olhar para a eleição como uma garantia de sucesso para a nossa missão. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele usava isso como estratégia. Ao escrever para a igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz assim: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações, e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Mais ainda adiante, nessa mesma carta, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 3 e 4, Paulo reafirma essa verdade a respeito da eleição daquela igreja. Ele diz assim: porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. 2 Tessalonicenses 2,13. E no versículo 14 do mesmo texto ele diz: para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho. Então, Paulo não desassocia, né? Está ali, Deus escolheu desde o princípio para a salvação, mas o chamou pela pregação do evangelho. Eleição e missão andam juntos, e isso era uma garantia de segurança para Paulo. É como se dissesse: olha, vai pescar nesse rio porque tem peixe ali. Então a eleição faz isso, é garantia de que Deus escolheu pessoas para ser salvo, que precisam ouvir do evangelho para ter a sua conversão. Então a eleição não deve ser vista como um empecilho para a evangelização. A eleição deve ser vista como uma garantia de sucesso para a nossa missão, de que há pessoas e essas pessoas precisam ouvir do evangelho. E uma verdade importante nesse texto é que os eleitos, eles serão conhecidos por suas boas obras. É isso que está acontecendo. Paulo diz que aqueles irmãos de Tessalônica demonstravam isso através da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança que eles tinham em Jesus Cristo. Olha que preciosidade. Isso era fruto, era manifestação de que aqueles irmãos tinham sido escolhidos. Olha, meu querido, quantas vezes em nosso ministério nós erramos, porque investimos tempo em pessoas que não querem levar a Cristo a sério, que vivem dando problema, que não querem compromisso. E às vezes tem um jovem, uma pessoa lá que está demonstrando compromisso, e nós não dedicamos tanto tempo para essas pessoas. Que nós possamos fazer o contrário. Aqueles que demonstram, treinar, discipular, porque essas pessoas eleitas e que demonstram esses frutos, depois vão se fortalecer e trabalhar com essas outras pessoas. Nós devemos espalhar o evangelho para todos, mas devemos ser perceptíveis, devemos perceber aqueles que estão demonstrando que são escolhidos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos, em Mateus capítulo 10, numa primeira comissão deles a Israel, ele diz: olha, vocês vão e declarem a paz. E na casa que derem paz para vocês, vocês fiquem e compartilhem. Se não receberem, ele diz: sai, levanta o pó e vai adiante. Então, meu querido, a eleição é uma garantia de sucesso na nossa missão. Perceba isso. Em outro devocional nós vamos falar mais a esse respeito, mas nesse momento é importante você ter essa noção. Vamos orar? Senhor, nos ajuda a ter os olhos espirituais que percebam aqueles que demonstram frutos de que foram escolhidos pelo Senhor, e que possamos investir tempos nessas pessoas para que se tornem grandes ministros do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.